Bom dia a todos, que Jesus possa estar sempre em nossos corações. É mais uma vez uma alegria sempre estar aqui em casa, aqui no Centro Espírita Allan Kardec, no qual a gente já chama de segunda casa, e encerrar a palestra do ano, encerrar os trabalhos do ano, nesse domingo de tanto calor, nesse domingo de tanta energia, para que a gente possa renovar os nossos votos para 2026, para que a gente possa renovar a nossa vontade para 2026, para que a gente possa receber esse novo ano com muito amor, mas também com muito trabalho. Porque se a gente tiver só amor e não tiver trabalho, a gente não consegue fazer nada, né? Precisamos trabalhar, cada um segundo suas obras. Muito bem. Ante as aflições. Quando a gente começa a viver, indubitavelmente a gente passa por sofrimento, a gente passa por dores. Essas dores, elas são resultados de situações outras que nós mesmos nos colocamos. Uma das primeiras coisas que eu aprendi na doutrina espírita, há 20 anos, quando cheguei aqui no Allan Kardec, e é uma coisa que eu não concordei logo de cara, viu? Para deixar bem claro, eu não concordei logo de cara, eu estava fazendo o curso, eu lembro, e a gente estava estudando as aflições. E aí foi falado o seguinte, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, diz que todo o sofrimento que nós passamos em nossas vidas foram causados por nós mesmos. Eu falei, mas não é possível? Como é que pode? Como é que eu posso causar o sofrimento para mim? Como é que eu sou responsável por dores, e dores, e dores, e dores? Não é possível. E eu relutei com aquilo. Relutei, quer saber? Vou ler um livro diferente. Vou pegar o livro dos Espíritos. Abri o livro dos Espíritos aleatoriamente. A primeira parte que caiu do livro dos Espíritos, causa das aflições. Nós somos os responsáveis pelo nosso sofrimento. Não é possível. Isso é perseguição espiritual, é obsessão boa, né? Não é possível. E quando eu comecei a ler os demais livros do Pentateuco, quando eu entrei na série André Luiz, quando eu entrei na série do Emmanuel, tudo se confirmava. O Espiritismo estava trazendo para mim esse conhecimento renovador, que por muitas e muitas vezes nós agimos como eu agi naquela época. A não aceitação, o não entendimento, falando, mas não é possível. Como é que eu vou causar sofrimento para mim mesmo? Aí quando a gente começa a estudar mais os livros da base da doutrina espírita, lá no Evangelho mesmo, nesse mesmo capítulo 5, Kardec nos fala que existem justiças nas aflições. É justiça aquilo que nós sofremos. Ou seja, todo o sofrimento que nós passamos, ele é justo. Deus não é um senhor sentado num trono que roda uma imensa roleta e escolhe o próximo que vai sofrer. Não, agora o próximo é o João. Deixa eu ver o que eu tenho de sofrimento aqui para poder mandar para ele. Não. Essa é a visão que nós tínhamos de Deus no antigamente. Tinha-se essa visão de Deus ser um pai impiedoso. E aí vem ainda de mais de trás ainda, quando nós tínhamos a crença de que os deuses tinham que ser acalmados. Existia-se a crença de que os deuses, quando se revoltavam, precisavam ser acalmados. E aí haja gente para ser sacrificada para acalmar os deuses. Haja animal para ser sacrificado para acalmar os deuses. E aí nós viemos nesse estudo de conhecimentos populares, trazendo tudo aquilo que existiam dos deuses antigos para o nosso Deus. Então a gente humaniza Deus, a gente quer que Deus tenha sentimento igual ao nosso,
A gente quer que Deus tenha ira. Ah, você não tem medo da ira de Deus? Não, porque Deus não tem ira. Quem tem ira são os humanos. Nós temos ira, nós temos raiva, nós temos inveja, nós temos. Deus não. Então vocês percebem que essa tentativa que nós temos de negar de que os responsáveis pelos nossos sofrimentos somos nós, já é antiga. Já é antiga. Nós viemos com o tempo arrumando um alguém em quem colocar a responsabilidade. Ah, o meu emprego não deu certo porque o meu chefe era muito complicado. Ah, lá no centro espírita não dá certo porque fulano é tão difícil. Sempre o outro. E a gente acha que nós somos o alecrim do campo, né? A gente acha que a gente é o lírio do campo. Ah, eu sou maravilhoso. Todo mundo me causa complicação. Eu vi uma postagem nas redes sociais que eu achei muito engraçado. A pessoa colocava assim: eu peço para aquelas pessoas a quem eu magoei em 2025 melhorem, para que eu não magoe mais em 2026. Ou seja, eu sou perfeito, eu sou maravilhoso, os outros que me causam problema, os outros que me trazem o problema, porque é a nossa tendência, essa é a nossa tendência. Aí quando a gente lê no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que existem justiças nas aflições, começa a pensar, mas meu Deus do céu, que justiça que existe numa aflição que eu estou passando. Aí se você continuar lendo o capítulo, você vai ver o item chamado causa das aflições. Causas das aflições, que são duas. São duas, basicamente, as causas das nossas aflições. O que nós fizemos em vida passada e o que nós fizemos na vida de hoje. Ou seja, continua sendo nós, continua sendo a gente. Porque isso sim, aí fica justo. Porque não é justo eu ter que sofrer pela causa de outra pessoa. E não é justo outra pessoa sofrer por uma causa minha. A gente começa a entender que não existem culpados, existem responsáveis. Está vendo como fica mais leve? Está vendo como fica melhor? Os responsáveis pelos nossos infortúnios somos nós. Nós somos os causadores. Mas como assim? Causas das vidas passadas. A gente fala assim, mas como é que eu vou ser responsável por alguma coisa que eu fiz na vida passada, se eu não me lembro da vida passada? Graças a Deus. Já pensou se nós nos lembrássemos? A gente assiste filme da era medieval e acha maravilhoso, né? O outro empunhando a espada, atravessando o outro, matando, sangue para todo lado. A gente para pensar que na Idade Média éramos nós que estávamos lá? Nos exércitos que invadiam lugares, terras, matava-se por terra. Vocês acham que a gente estava onde? No plano espiritual, contemplando, tocando violino? Não, nós somos essas pessoas. Nós somos o resultado das vidas passadas. Quando a gente lê, eu vou dar um alerta de spoiler aqui, viu? Eu vou contar o final de um livro. Então quem não leu esse livro ainda, me perdoe, mas eu vou contar. Sexo e Destino, André Luiz. Tem um trabalhador nesse livro, no livro inteiro, que ele chama Irmão Félix. Irmão Félix. Quem olha para o Irmão Félix fala, cara, que espírito, que evolução, que coisa maravilhosa. As orações que ele fazia pelos maldosos, as orações que ele fazia por aqueles que estavam em situações difíceis, o que ele trabalhava por aquela família Nogueira, não está escrito. Você fala, que coisa maravilhosa. Chega no fim do livro,
você descobre que o responsável por toda a dor, toda a bagunça do livro inteiro era ele. Ele causou tudo. Eu falei que ia dar spoiler, desculpa. Então quem não leu o livro ainda leia, mas já sabendo que é o irmão Félix é o causador de tudo. E você fala, mas como é que pode um espírito de tanta luz, um espírito de tanto crescimento, ser o responsável há 100 anos atrás, 120, 200 anos atrás, pelos males dessa família toda? Porque ao mesmo tempo que a gente entende que nós somos os responsáveis pelas nossas aflições, o Espiritismo quer que a gente entenda que nós somos os responsáveis pela nossa benesse, pelo nosso bem, pelo nosso amor, pelo nosso bem-estar. Porque o que o irmão Félix fez foi entender o erro dele, foi aceitar que ele errou, e principalmente se colocar à disposição daqueles a quem ele feriu para reconstruir a vida. São esses 3 passos que o irmão Félix fez, que ajudou ele a se transformar num espírito para auxiliar aqueles que estavam envolvidos na trama. Ou seja, a gente vai entender que as causas das vidas passadas fomos nós que fizemos, e graças a Deus que nós não nos lembramos, e que principalmente essas pessoas que nós machucamos na vida passada estão hoje presentes em nosso círculo, seja familiar ou seja de amizade. Sabe aquela pessoa difícil? Aquela pessoa que você às vezes não tolera? Aquela pessoa que às vezes não desce? Ela tem uma história com você de muito tempo. Ela tem uma história com você de séculos, onde vocês podem não estar se entendendo desde lá. Um pode ter ferido o outro e hoje não tem a lembrança, mas tem a sensação, tem o sentimento, tem aquela coisa, animosidade no meio. Porque a gente pode esquecer o ato, mas a gente não esquece a dor e o sofrimento. Por isso que a gente fala, perdoar é esquecer. Não, ninguém esquece o que um fez para o outro. Olha isso, dá para a gente ver nos exemplos que eu trouxe, a gente não esquece. Perdoar não é esquecer, perdoar é visitar a dor e não doer mais. Aí você perdoa. Puxa vida, fulano me causou essa dor, mas ela não dói mais. Eu me coloco à disposição de fulano para ajudá-lo. Eu me coloco, eu faço orações para que essa pessoa se transforme, seja melhor. Pronto. Eu estou me transformando. Eu estou aprendendo, através da justiça divina, a forma correta de agir perante as aflições. Porque a primeira coisa geralmente que a gente faz diante das aflições é se desesperar. A gente se desespera, a gente se entristece, a gente se revolta, né? É comum a gente se revoltar. Poxa, por que Deus está fazendo isso comigo? É a primeira coisa que a gente fala. O que será que eu fiz para Deus para merecer tudo isso? E não foi para Deus que nós fizemos, foi para a gente, ou para o nosso próximo. Então, quando você começa a olhar no Evangelho, no capítulo 5, causa das aflições das vidas passadas, eu começo a entender resultados de hoje, porque eu busco na minha vida inteira e não acho o causador do problema, da dor que eu estou passando, ela só pode estar na vida passada. E eu não me lembro, graças a Deus, porque se eu me lembrasse, eu não seria capaz de lidar com aquilo. A gente não consegue lidar com os sentimentos de hoje. A gente precisa lidar com os sentimentos de hoje, a gente não consegue. Imagina com os sentimentos passados. Imagina com dores lá de trás. A gente começa a ver a justiça divina quando você começa a olhar
as diferenças que existem no mundo. Você vê crianças que nascem perfeitas, correndo, brincando, outras presas a uma cama para o resto da encarnação. Será que isso é Deus? Mas não do jeito que a gente pensa. Não Deus punindo aquele irmão, pelo contrário. É Deus dando para ele a oportunidade de reajustar o passado, de um jeito mais rápido às vezes, de um jeito mais seguro. Outro exemplo interessante que sempre falo. É causado no meio espírita, às vezes, uma emoção quando se fala que alguém é médium. Olha, fulano é médium. Gente, médium é o maior devedor que tem. Por que você acha que ele veio médium? Para ser bonito, para se aparecer? Não. Infelizmente, alguns acabam usando para isso, mas não é para isso. A mediunidade veio com a pessoa que é médium para ele saldar os débitos que ele tem maiores que os dos outros. Maiores que os dos outros. Na Idade Média, diversos e diversos sacerdotes se perderam com o Evangelho. Levaram o Evangelho para as pessoas de uma maneira a fazê-las o mal. Deturparam o Evangelho, mudaram o conteúdo dele e levaram pessoas à cegueira, à destruição. É só ler na história. Sabe onde estão esses sacerdotes hoje? Nas tribunas espíritas, falando do Evangelho para as pessoas. É lá que estão esses padres. É lá que estão esses sacerdotes. Porque Deus é tão bom que Ele permite que a pessoa retorne à vida nova com a oportunidade de fazer de novo o que ela fez errado. Para ver se ela aprende, para ver se ela se renova, para ver se ela tem a oportunidade de fazer certo daquela vez. Essa é a justiça divina. Essa é a justiça nas aflições. Se eu fiz errado, só eu posso consertar. Só eu posso organizar de uma forma que eu corrija o mal que eu fiz. Às vezes a gente conversa entre amigos que são palestrantes espíritas, a gente conversa, olha, não está fácil caminhar não, hein? Não é brincadeira não, mas não é para ser brincadeira mesmo. Pela quantidade de bobagem que a gente deve ter feito, vocês são os responsáveis por nos ajudar a crescer de novo. O palestrante diante de uma palestra não é o mais importante. O mais importante são aqueles que recebem o recado e que auxiliam aquela pessoa que está na tribuna a cumprir o seu débito. Mas sabendo disso então, eu vou marcar umas 100 palestras por ano, assim eu já reduzo o meu débito. Não, também não é assim, porque não é na força do ódio, é na necessidade, é o amor que é colocado em cada situação que transforma o erro, porque senão fica muito fácil. Tem até uma historinha interessante que conta que um casal, eles viveram juntos, casados, por 60 anos. 60 anos. Ela desencarna primeiro, volta para o plano espiritual, ele desencarna um pouco depois, volta para o plano espiritual. E quando a gente retorna para o plano espiritual, é feita uma reunião, né? Para que a gente possa ver o que foi bem feito, ver o que não foi tão bem feito, organizar uma nova encarnação. É feito esse trabalho com os amigos espirituais. Aí o amigo espiritual falou assim para ela, para a senhora, falou, olha, muito boa a última encarnação, nós vamos planejar uma nova encarnação, onde você vai de novo se casar com ele. Ela ergue a mão devagarzinho, assim, sabe? Meio com receio. Ela falou assim, com todo respeito, né? Falou para o amigo espiritual. Eu já fiquei casado com ele 60 anos. Eu já aguentei 60 anos com ele. Aí o amigo espiritual falou assim, pois é, você aguentou, você não amou. Então não é aguentar o erro, não é aguentar o sofrimento,
Ah, não, eu vou aguentar o sofrimento aqui quietinho, que quanto mais eu aguento o sofrimento, melhor para mim é. Isso aí que o Espiritismo fala. Não! O Espiritismo nunca falou para a gente aguentar o sofrimento. O Espiritismo fala para a gente não se revoltar. Mas o Espiritismo fala principalmente para a gente entender o porquê. Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Não é possível. Algum porquê tem que ter. Tem. Se você visita a vida inteira, não achou, está na passada. Aí o que você pode fazer? Ora para Deus, pedindo: Pai, permita que eu consiga melhorar os meus enganos da vida passada nessa encarnação. Uma vez perguntaram para um espírito, já desencarnado, qual tinha sido a melhor encarnação dele, né? Das diversas que ele teve, qual foi a melhor encarnação? Ele falou: a próxima, porque é só nela que poder fazer alguma coisa, que já passou, não dá mais. Então não adianta você querer visitar o passado sem propósito de resolver o futuro. Não adianta você olhar para o passado e falar: poxa, realmente, olha como eu fui mal, olha como eu devo ter sido mal. Aí tem aquelas frases, né? Eu devo ter jogado pedra na cruz, eu devo ter dançado em cima da mesa na Santa Ceia. A gente usa essas frases para dizer que a causa e efeito, mas não é. Nós precisamos entender também as nossas próprias limitações. Tem que olhar e falar: não, isso eu não consigo fazer, isso não dá, isso eu não tenho condições, isso não dá, isso eu preciso, né, de tempo ainda para me organizar. Porque se a gente for querer resolver um problema sem estar preparado para isso também, piora tudo. Aí você continua lendo o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5 e vem das causas atuais do sofrimento. Quer ver um exemplo de causa atual do sofrimento? O cidadão, ele trabalha numa empresa que está a 25 quilômetros da casa dele. O ônibus, para ele poder chegar até o trabalho, passa na frente da casa dele, 15 para 7 da manhã. O horário dele trabalhar é das 7h30 em diante. Aí esse cidadão não consegue acordar no horário, que seria 6 horas. Ele coloca no celular o despertador. Aí tem uma invenção que fizeram não muito recentemente, mas que é uma invenção complicada, que chama soneca, que é aquela opção que você põe no celular, que você vai dando mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos. O certo mesmo, tem um método que a minha mãe me ensina, que é infalível. Pega uma bacia de alumínio, pega um despertador de corda, põe dentro para despertar. Você acorda até o vizinho, você acorda todo mundo, mas põe longe da cama, para você não poder bater a mão e despertar. Você tem que levantar para parar ele. Mas nesse caso, o cidadão não consegue acordar a tempo. Ele levanta às 6h30 da manhã, está atrasado. Ele vai tomar um café da manhã de qualidade? Não. Ele vai se trocar com calma? Não. Ele vai encontrar tudo o que ele precisa arrumadinho? Não, porque ele, além de ser uma pessoa que não acorda cedo, ele não é organizado. Não acha calça, não acha camisa, não acha nada. Ah, como Deus é ruim, olha o que Ele faz para mim. Espera aí, o que Deus fez para você até agora? Nada. Foram ações da pessoa. Ela não se organizou, ela não acordou cedo, ela não deixou a roupa arrumada, ela não deixou nada. Enfim, um ônibus passa, ele está atrasado, ele vai sair de casa às 7, então ele resolve ir com o carro dele. Quer saber? Vou de carro, né? Tudo bem, vou de carro, chego na hora. Chega na hora. Ele acha a chave do carro? Não. Até achar a chave do carro são 7h10. Aí ele faz tudo quanto é método para achar a chave de carro. O principal é falar com São Longuinho. Se eu achar a chave, eu dou 3 pulinhos. Coitado do São Longuinho, que na verdade é Longíneos, o soldado romano que espetou Jesus na cruz.
Esse é o Longínquos, não é o Longuinho que a gente conhece, que virou santo, né, pela Igreja Católica, o São Longínquos, né, que é aquele que foi curado com o sangue do Cristo. Ele era cego do olho direito, ele escondia isso do exército, porque senão ele seria expulso do exército. Ele vendo Jesus na cruz, no sofrimento, ele vai com a sua lança, espeta Jesus para que ele morresse mais rápido. O sangue que jorra do Cristo nos olhos de Longínquos o cura da cegueira. Essa é a história de Longínquos. Mas enfim, todos os métodos possíveis para achar a chave. Encontra a chave, sai com o carro, na primeira esquina que ele vira está lá a empresa de manutenção fazendo aquele buraco no meio da avenida. Tem que passar por outro lado. Deus, por que você faz isso comigo? Não foi Deus que fez nada. Nós é que estamos sofrendo por escolhas nossas. Chega para trabalhar. Está chovendo no lugar. Ele consegue parar o carro perto da entrada da empresa? Não, porque ele chegou depois. Para longe, sai debaixo da chuva, porque também não tinha um guarda-chuva. Chega no ar-condicionado gelado, com aquela camisa molhada. Senta para trabalhar, o colega do lado fala bom dia. Você fala bom dia só para você, e meu dia está um inferno. Eu acho que a lua não está boa hoje. Culpa tudo. É a lua, é o sol, culpa tudo. Menos olha para a própria responsabilidade. Menos olha para si mesmo e fala, puxa vida, eu preciso melhorar. E isso vai acontecendo até a pessoa acordar. Isso vai acontecendo até a pessoa falar, espera aí, tem um padrão nesse meu sofrimento. Tem um motivo nesse meu sofrimento. E sou eu que estou causando. Eu que estou causando. Se eu não mudo a pergunta, a resposta é sempre a mesma. Então qual é o objetivo? Mudar a pergunta. Mudar o que eu estou fazendo. Se não dá para mexer na encarnação passada, que é uma das causas das nossas aflições, ok, eu posso mexer nessa. É nessa que eu posso agir, é nessa que eu posso mudar, é nessa que eu posso transformar. Não tem muito o que fazer, a não ser entender o mecanismo da divindade. Aí eu pergunto para vocês, é culpa de Deus o nosso sofrimento? Não. Ele está fazendo o melhor para que a gente possa recuperar os nossos enganos. Agora, é culpa do outro o meu sofrimento? Não, porque ele vai fazer comigo aquilo que eu permito. Ele vai fazer comigo aquilo que eu deixo. Então a responsabilidade é nossa. Agora, uma coisa também a gente tem que falar, é fácil? Não, não é fácil. Porque se fosse fácil, todos nós já éramos espíritos celestiais. Já estávamos lá nos mundos celestiais, com Deus trabalhando com a gente para a gente vir ajudar irmãos mais novos. Não, não é fácil. Mas não é impossível. Sabe aquela história, a gente ouve desde criança, Deus dá o frio conforme o cobertor. Né? Já ouviram isso? Deus dá o frio conforme o cobertor. É verdade. Porque toda necessidade, toda aflição que a gente passa na nossa vida é uma necessidade de acolhimento próprio, é uma necessidade de compreensão dos erros, mas que nós conseguimos passar. Porque às vezes a gente está lá na reunião com um amigo espiritual, a gente vai encarnar. Pensa assim, a gente vai encarnar. Quando a gente vai encarnar, os amigos espirituais superiores fazem uma reunião com a gente, com a família, para poder falar, olha, isso aqui foi feito de errado lá atrás, vamos ter que corrigir. Corrigir dessa forma. Quem assistiu o nosso Lar 2, né, vai ver que lá mostra esse exemplo, dessa reunião que é feita e depois cada um vai para o seu lugar. É feita esse tipo. Aí você fala assim, olha, eu quero, na próxima encarnação, resolver o orgulho, a vaidade e a inveja. O amigo espiritual olha para você e fala assim, meu amigo, vamos fazer o seguinte, vamos tentar a vaidade?
Ah, mas e o resto? Deixa, você tem mais encarnação para frente. Porque eles controlam o nosso ímpeto de querer resolver, porque a gente não dá conta. Eles sabem que a gente não dá conta. E eles auxiliam a gente a fazer esse trabalho. Eles auxiliam a gente a fazer esse ajuste na encarnação para que a gente possa fazer da maneira correta. Agora, tudo isso traz para a gente uma coisa chamada resignação. O que é resignação? Não é aceitar o sofrimento porque estou sofrendo. A resignação é falar assim, tá, eu entendo que as minhas aflições foram causadas por mim mesmo. Eu entendo que somente eu posso mudar a minha história. Somente eu posso mudar os enganos que eu cometi. E se resignar, não se revoltar, não agir contra o pai. É aquela velha história que eu sempre conto, vou contar mais uma vez, do remédio amargo. Remédio amargo. A criança está doente. O que vai curar ela é um remédio que na maioria das vezes é amargo. Existe remédio gostoso? Que eu saiba não, porque a minha lembrança de infância, né, óleo de fígado de bacalhau. Esse era complicado. E não era em drágia não, viu? Não era em comprimidinho não, era na colherona mesmo. E parece que a minha mãe escolhia a maior colher que tinha para me dar ainda. Óleo de rícino. Esse era complicado. Ah não, tinha um bom sim. Oh, como não? Biotônico Fontoura. Esse era maravilhoso. Esse eu pedia para tomar. Quando você misturava com leite condensado e ovo de pata, então, maravilhoso. É um negócio, é um remédio, um santo remédio, era delicioso. Mas na grande maioria das vezes o remédio é amargo. A criança vai querer tomar o remédio por conta própria? Não. Ela vai negar. O pai vai deixar de dar só porque a criança está negando? Não, o pai sabe que o remédio cura. Ele vai lá e dá o remédio à força. A criança esperneia, a criança chora, a criança briga, acha que o pai está contra ela, acha que o pai é inimigo dela, xinga o pai, se revolta com o pai. Se resignar é não fazer isso quando recebe o remédio amargo. Quando o remédio amargo vem, é saber, não, peraí, se eu estou tomando o remédio amargo, é porque o remédio gostoso eu deixei passar. A gente deixa passar. E qual que é o remédio gostoso que a gente deixa passar? Chama-se Evangelho de Jesus. Está lá. No Evangelho de Jesus está todo o remédio doce para a gente tomar. É agir conforme o Evangelho que o remédio doce vem. Mas não, a gente insiste em fazer diferente do Evangelho. A gente acha que nós sabemos mais que o Cristo. Só para vocês terem uma ideia, quando a Terra foi criada, há 4 bilhões e meio de anos atrás, segundo a ciência, estou falando de 4 bilhões e meio de anos, Jesus já era Cristo. Ou seja, ele já era um moldador de planetas, de realidades. Ele já era um espírito celestial, há 4 bilhões de anos. Será que quem sabe mais? Será que é ele que sabe mais ou é a gente? Que tem bem menos tempo que ele de existência espiritual. Quem sabe mais? Quem que falou, quando veio aqui na terra, falou o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Quem falou isso? Foi o Cristo. Eu sou o caminho, ele falou. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem vem por mim, vem a Deus. Ou seja, o caminho que está no Evangelho é o caminho que nós devemos seguir para recebermos o alento das nossas aflições. O próprio Cristo falou, eu julgo como uma das passagens, como uma das falas mais bonitas do Cristo, quando ele fala assim, lá no Evangelho de João:
Vinde a mim, vós todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis refúgio para as vossas almas. Olha que maravilhoso. Vinde a mim, vós todos que estão cansados e sobrecarregados. Ele está falando o quê? Vinde a mim. Ele está lá, disponível, mas a gente tem que chegar nele. E como é que você chega no Cristo? Com o Evangelho. Ah, então se eu souber onde está cada passagem, se eu andar com a Bíblia do braço, não resolve. Resolve se você pegar um pedacinho do Evangelho por dia, por semana, por mês e colocar na sua vida. Aí resolve. Aí é o resultado do que o Cristo significa para nós, o Salvador. Porque Ele vai nos salvar das nossas próprias aflições. Ele não vai salvar a gente de graça. Ah, aceitei Jesus, estou salvo. Não, é um pouco mais que isso. Você tem que, além de aceitar Jesus, eu amo Jesus. Faz o que Ele pediu? Não, não faço, mas amo. Tem que fazer o que Ele pediu. Tem que tentar pelo menos fazer o que Ele pediu. Essa é a tentativa da nossa vida. Como que se chama isso? Reforma íntima. Melhora das nossas dificuldades, transformação dos sentimentos. Então, quando a gente começa a entender que a salvação, a reforma íntima e as aflições estão no mesmo caminho de restauração. E aí existe um objeto, vamos chamar assim, uma forma, uma ferramenta, melhor, uma ferramenta imprescindível para que nós possamos vencer nossas aflições. Que Kardec, que os espíritos, que o Espiritismo fala: fora da caridade não há salvação. O melhor caminho para vencermos as nossas aflições é praticarmos a caridade. Você fala assim: então eu vou me associar a um centro espírita, eu vou fazer o curso, eu vou numa igreja, resolve, é bom. Venha para o centro espírita, venha trabalhar no centro espírita. O centro espírita precisa de trabalhadores. Venha ser voluntário, precisamos. Mas fazer a caridade não é só isso. Fazer a caridade é você olhar para aquele irmão, para aquela irmã, para aquele pai, para aquele filho, para aquela mãe, para aquela esposa, para aquele marido que está vivendo com você e falar: meu Deus, o que eu posso fazer para melhorar essa pessoa, para ajudar? O que eu posso receber dessa pessoa que também vai me melhorar? Porque a chance do passado delituoso estar entre esses membros da família é muito grande. A chance de nós termos que reconstruir o nosso presente com essas pessoas devido ao passado é grande. Então é assim que nós vamos aprender a reconstruir. É assim que nós vamos aprender a refazer. Passando pelas dificuldades, prestando a caridade moral, que é a mais importante. A caridade material é importante, claro, mas a moral é muito mais importante, àqueles que estão em nosso caminho. Esses dias atrás, eu fui convidado por um amigo a fazer uma entrega de cestas básicas em um bairro distante da cidade de Limeira. E ele é um trabalhador assíduo dessa região, e ele entrega todo fim de ano 150 cestas básicas para as pessoas. Só que as pessoas que estavam lá na frente entregando a cesta básica, elas não entregavam só a cesta básica na mão da pessoa. Tinha uma cesta básica, tinha um frango, tinha uma marmita, um refrigerante e um abraço. Muitas pessoas, com certeza, iam mais pelo abraço, pelo reconhecimento, porque eram pessoas numa situação de pobreza muito grande. Pessoas que muitas vezes não são
observadas na sociedade. E ele observou e ele fez para cada um. Eu falei para ele: olha, meu irmão, a sua coragem é grande. Por quê? Porque a caridade material é necessária, mas sem a caridade moral, sem um abraço, sem observar o outro, sem sentir pelo outro, não resolve. Então nós temos que vencer as nossas aflições, fazendo a caridade de acordo com aquilo que nós podemos fazer, de acordo com aquilo que está dentro da nossa capacidade, mas também buscando a cada dia mais, transformar mais a nós mesmos. Fora da caridade, não há salvação. Nós buscamos a salvação, às vezes, lendo os livros da doutrina. Sim, é preciso conhecimento. O Espírito Verdade falou: irmãos, primeiro amai-vos, e segundo instruí-vos. É preciso ter conhecimento, porque até para fazer a caridade é preciso conhecer. É preciso saber a forma correta de fazer a caridade. Então, tudo isso que a gente vem trazendo aqui hoje, eu queria encerrar para vocês com uma história. Essa história quem trouxe foi Richard Simonetti, um trabalhador espírita, um grande autor de livros. E eu peço desculpas porque eu não vou me lembrar em que livro está essa história. Mas é uma história que fala muito sobre o sofrimento. Eu já contei em algumas vezes, mas eu vou trazê-la de novo para a gente poder encerrar o entendimento de uma maneira completa. Há 200 anos atrás, um casal queria ficar rico a qualquer custo. Queriam enriquecer a qualquer maneira. E eles resolveram enriquecer, infelizmente, de uma maneira ilícita. Eles resolveram enriquecer traficando crianças. Eles tiravam as crianças de seus pais, no continente onde eles viviam, e vendiam essas crianças para outros continentes. Foram 200 crianças no total que eles traficaram. Quando desencarnaram, passaram pelas dificuldades da transformação espiritual, viram-se por um tempo presos à situação mental do umbral, ficaram perdidos por anos, foram resgatados pelas colônias espirituais, foram ajudados, se recuperaram, e aí foi acontecer aquela reunião que eu comentei com vocês, a reunião para reestruturar a nova encarnação. O amigo espiritual responsável pelo trabalho chamava-se Antônio. O Antônio era muito sorridente, era um espírito de luz, era um espírito trabalhador. E o Antônio falou assim para eles: olha, vocês vão ter que passar uma nova encarnação para recuperar o mal que vocês fizeram na encarnação passada. Então o que a gente imagina na nossa cabeça? Eles vão ter que ser traficados também para poder aprender que isso não se faz. Não, essa é a nossa forma de pensar. Qual foi a proposta de Deus, da espiritualidade para eles? Que eles reencarnassem, iriam se encontrar, iriam escolher se queriam ficar juntos ou não. Se escolhessem ficarem juntos, iriam ter 2 filhos. Esses 2 filhos, quando estivessem mais crescidos, iria dar uma certa liberdade para eles. E eles iriam então ter o trabalho de fazer um orfanato. E nesse orfanato, receber as 200 crianças que eles traficaram, para que eles pudessem encaminhá-los para a vida nessa nova encarnação. Isso ia fazer com que as crianças o perdoassem, isso ia fazer com que eles se organizassem perante a dificuldade. Estava feito o plano. Projeto, hein? Importante lembrar isso. Projeto, porque nada é destino definido, é um projeto. Encarnaram, voltaram para cá, cresceram, se encontraram, se apaixonaram, resolveram casar, resolveram ter os filhos, tiveram os 2 filhos. Quando os filhos estavam numa idade mais tranquila, se é que isso existe, quando eles estavam numa idade mais tranquila, veio a ideia. Um falou para o outro: viu,
abrir um orfanato? Sempre tive essa vontade. O outro falou assim: nossa, eu também sempre tive essa vontade. Vamos abrir um orfanato? Vamos. Foram atrás, lugar para lugar, prefeitura, autorização, papelada, gastos, dinheiro. Ah, não, dá muito trabalho. Para que fazer isso? A gente está tranquilo na nossa vida. Deixa quieto a história do orfanato, quer saber? Deixa para lá. Passou-se um ano, veio a vontade de novo. Veio forte a vontade. Tinha casa própria para fazer isso. Vamos fazer? Vamos, vai atrás, papelada, prefeitura, documentação, empaca a documentação, não dá certo, e é isso, e aquilo. Deixa quieto, deixa, passa. Não vão fazer nada. Tá bom, desistiram. Passado mais um tempo, eles são surpreendidos por uma gravidez fora do tempo. Eles não esperavam. Foram tomados, de surpresa. Nasce um menino. E esse era um menino fora do comum. Era um menino maravilhoso. Era um menino tranquilo. O menino exalava uma espiritualidade. Um menino que, durante um passeio no parque, viu uma criança em situação de rua. Falou assim para o papai e para a mamãe: papai, mamãe, por que ninguém ajuda essa criança? Por que não tem um lugar para colocar essa criança? Reacendeu neles o desejo do orfanato. Vamos fazer orfanato? Vamos. Corre atrás. Papelada, documento, prefeitura, casa para alugar. Não. Que trabalho. Agora com um filho pequeno. Quer saber? Deixa quieto. Esquece de vez essa história de orfanato. Aos 8 anos de idade, o menino maravilhoso foi acometido de uma doença e desencarna. Aquele menino maravilhoso, que exalava espiritualidade, que era bom, que era tranquilo, que era uma criança fora da curva, essa criança desencarna drasticamente com uma doença terminal. Os pais se revoltaram. Os pais não entendiam. Os pais não aceitavam. Só que, tomados da dor causada pela perda do filho, eles resolvem finalmente abrir o orfanato. Colocam no orfanato o nome do filho. Recebem as 200 crianças, e muito mais que 200. Fazem o trabalho perfeito. Organizam a vida dessas crianças. Recebem o perdão. Estão prontos. Cumpriram a tarefa. Desencarnam, voltam para o plano espiritual. Passam por alguns distúrbios, mas voltam para o plano espiritual e voltam para a reunião. Reunião com quem? Com Antônio, que era o nosso amigo espiritual lá que estava organizando tudo. E o Antônio feliz porque havia dado certo o planejamento e conversando. Aí vamos planejar agora a próxima encarnação. Aí a mãe falou assim: espera aí um pouquinho, Antônio, dá um minutinho só. Eu estou aqui, meu marido, meus 2 filhos, as 200 crianças que nos perdoaram, mas está faltando alguém, Antônio. Quem está faltando? Antônio pergunta. Antônio, como você pergunta? Aquele meu filho, aquela criança maravilhosa que foi a responsável por nós conseguirmos fazer o trabalho. Antônio abre um largo sorriso e fala: mãe, eu tinha que dar um jeito de vocês trabalharem. O que parecia uma desgraça, um erro de Deus, era na verdade a divindade trabalhando para que as coisas acontecessem. Então nós olhamos para as aflições com um olhar muito momentâneo. Nós precisamos olhar para elas com um olhar além da matéria, com um olhar espiritual, com um olhar que vai nos transformar para um dia sermos seres melhores do que hoje. Que Jesus nos ilumine. Um lindo domingo a todos. Muito obrigado.